Olá pessoal, bem-vindos ao quinto vídeo da nossa série de Python, sobre programação em Python. Provavelmente esse talvez seja o último vídeo também dessa série. E hoje a gente vai falar sobre as funções que são fundamentais para a gente organizar e reutilizar os códigos dos programas, né? Então vamos lá. As funções, elas ajudam a evitar a repetição de código, né? Você pode fazer uma função que vai ser utilizada várias vezes, ao invés de você fazer várias vezes os mesmos códigos repetidos. E elas facilitam a manutenção e tornam os programas bem mais claros e organizados. Então, quando você for fazer um programa, utilizar a função para fazer certas coisas no programa vai te ajudar a evitar a repetição de código e vai ficar muito mais fácil de você fazer a manutenção desse programa também, certo? Então, vamos lá. O que que é uma função, né? Uma função ela é como se fosse uma receita, onde você define os passos que vão ser executados e você pode reutilizar essa receita sempre que você precisar, certo? Então, vamos fazer um exemplo super simples aqui para exemplificar essa ideia, certo? Para a gente fazer e declarar uma função, a gente começa sempre no Python escrevendo def, de definir, definição, e aí a gente pode colocar um nome para a nossa função, certo? Então vamos dizer assim, função de saudação, certo? Aí a gente sempre coloca os parênteses, como eu já havia dito anteriormente, e a gente termina com os dois pontos. Dentro desse def aqui, dentro dessa função da saudação, a gente vai colocar um bloco para ser executado, que seria, sei lá, print, olá, bem-vindo ao Python, certo? Isso daqui, então, é a definição de uma função. Mas se eu executar o código agora, ele não vai acontecer nada. Por que que ele não vai acontecer nada? Porque eu não estou chamando essa função para ser executada. Como é que eu faço para chamar, então, a função? Se escreve, então, o nome, saudação, aqui é o nome da função, com os parênteses, e é isso. Agora, se eu executar código, você vai ver que ele vai dar o print aqui, certo? Bem simples o conceito de declarar uma função, colocar o código e chamar a função, né? Bom, existem alguns tipos de funções e agora a gente vai estar falando sobre as funções que precisam de parâmetros para serem executadas, certo? O que quer dizer isso? Como você pode ter visto aqui, nessa função que a gente declarou, a gente não está passando nenhum parâmetro. O parâmetro seria aquilo que vai entre esses parênteses para executar a função, certo? Nem, por exemplo, o print, que é isso daqui, ele é uma função. Ele por si só não vai realizar em nada. Porém, se a gente passar um parâmetro para o print, como por exemplo o olá que a gente fez ali em cima, esse daqui é o parâmetro que a gente está passando na função do print. E aí ele vai executar da maneira correta, certo? Então, vamos lá. O parâmetro ele permite que você personalize o comportamento dessa função, certo? Você pode passar informações diferentes toda vez que você chama a função, ok? Então, vamos mudar aqui um pouco essa definição não, essa função aqui de saudação e vamos dizer que agora a gente precisa passar uma variável aqui. Vamos dizer que a variável que a gente precisa passar se chama nome, certo? Então, a gente definiu aqui que a gente tem na função saudação, a gente está passando o parâmetro de nome. Como que a gente vai fazer para escrever essa variável aqui? Só colocar o nome aqui, por exemplo? Isso daqui não vai funcionar, certo? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai mudar essa frase para que ela seja uma frase que permita com que a gente passe direto a função não, o parâmetro dentro da frase, certo? Então, para fazer isso, a gente só coloca um F na frente da frase, certo? E aí, a gente pode, por exemplo, colocar este símbolo aqui e o nome do, da variável que a gente quer passar dentro do print, certo? Então, aqui agora, quando a gente for chamar a função, se a gente passar um parâmetro para ela, este parâmetro vai entrar no lugar dessa variável. Então, eu estou chamando a função, passando este parâmetro para cá. Esta variável que a gente colocou aqui vai então
ter o valor de João, que vai ser jogado no print quando for chamado. Então, se a gente rodar, a gente vai ver que vai dar certo aqui, ó. Olá, João, bem-vindo ao Python, certo? Então, isso daqui é uma função com parâmetro. É uma função onde a gente obrigatoriamente passa um parâmetro para ela, requer um parâmetro para ela, e utiliza esse parâmetro no que for preciso aqui na linha de código, certo? Agora, a gente vai fazer uma nova função, que é o que a gente chama de função com retorno. Basicamente, as funções, elas não servem apenas para executar coisas e, tipo, só executar elas. Você pode fazer funções que elas realizam uma série de ações e no final elas retornam um valor específico ou uma informação específica, certo? E essas seriam as funções com retorno. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente quer fazer um sistema de somar dois números. Então, a gente vem aqui, definir, e a gente coloca o nome da função, por exemplo, soma, e a gente passa dois valores, porque a gente pode passar mais de um parâmetro numa função, certo? Por exemplo, vamos passar valor 1, vírgula, valor 2. Então, a gente tem dois parâmetros, certo? Dentro dessa função, a gente vai retornar com a palavra return a soma. Então, valor 1 mais valor 2, certo? É isso. Agora, a gente pode vir, então, e dizer que declarar uma variável chamada resultado e dizer que o resultado ele vai receber o valor de soma passando os dois valores que a gente quer saber, por exemplo, 10 e 5. E aí a gente vem aqui, print resultado da soma, e aí a gente pega e passa o resultado. Então, se a gente fizer isso daqui e der o debug, tá aqui, resultado da soma 15. Então, o que aconteceu? A gente chamou a função para ser o valor da variável que a gente declarou, certo? E aí a gente deu um print dizendo que o resultado da soma é igual à variável que a gente declarou chamando a função. Então, esse seria a função, deixa eu marcar aqui, função de retorno e função normal com parâmetro, certo? Bom, agora a gente vai falar também de uma outra coisa que você pode fazer, que são funções cujo o valor dos parâmetros são padronizados. O que isso significa? Você pode definir um valor padrão para os parâmetros que serão usados caso nenhum valor seja passado. Ou seja, você tem, por exemplo, uma função. A gente vai fazer uma nova função de saudação, certo? Definir saudação nova, certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai passar um parâmetro, por exemplo, o nome, mas a gente já vai declarar aqui no parâmetro um valor, por exemplo, visitante, certo? E aí a gente faz o print, né, aqui dentro da função, o f e coloca olá, nome. Pronto. Então, a gente fez uma função que tem um parâmetro e a gente declarou no parâmetro um valor padrão. Isso é a função com valor padrão, certo? Mas para que serve isso? O que acontece? Você pode ter, por exemplo, uma função, certo? Que quando você chamar ela, saudação nova, e você esqueceu de passar o parâmetro dela, ela vai utilizar esse valor que já está padronizado ali. Porém, se você passar com um novo parâmetro, ele vai substituir esse valor padrão pelo valor que você já colocou ali. Então, se a gente executar o debug, você irá ver que deu certo. Primeiro ele passou o visitante, que é o valor padrão, depois ele passou
ou saudação nova, certo? Bom, agora nós vamos para um outro tipo, né? Escopos de variáveis, certo? Então, o que significa o escopo da variável? Significa que dentro do código da função, certo? Dentro desse código aqui, onde vai executar as coisas da função, uma variável que é declarada lá só existe dentro da função. Então, vamos lá. Vamos dizer assim, a gente tem a variável valor, que é igual a 10, certo? Mas a gente também tem uma função, ver valor, deixa eu fazer o padrão lá, ver valor, certo? E dentro dessa função, a gente tem uma nova variável chamada valor. E o valor dela é 25. Se eu fizer isso daqui, print f valor. Se a gente fizer o print deste valor e chamar, né, ver valor. Se a gente chamar essa função aqui, ela vai imprimir a variável valor, certo? Porém, se a gente rodar, a gente vai ver que ela está imprimindo 25, mesmo se eu declarar o valor como 10. Você está vendo? Deu 25 ali. Se a gente rodar de novo, 25. Por que isso? Porque esta variável de valor está no projeto e esta variável de valor está na função, dentro desse escopo aqui da função. Então, as variáveis que são declaradas dentro do valor, do escopo da função, só existem ali. Ok? Então, isso que quer dizer o escopo de variável, né? Então, vou fazer mais um exemplo aqui, que seria assim, ó. Exemplo, para tentar ficar um pouco mais visível, certo? A gente tem aqui, então, uma variável de texto. Essa variável, apertei errado. Essa variável só existe aqui. Print mensagem, certo? E aí a gente chama o exemplo, certo? Eu não consigo, eu vou colocar aqui, mas eu não consigo fazer isso daqui, ó. Mensagem. Tá vendo? Ó, se eu executar sem a última linha ali, ele vai dizer, ó, essa variável só existe aqui. Se eu tentar executar esse código sem ter comentado essa linha aqui do print, o que eu vou tentando fazer? Eu estou tentando imprimir a variável mensagem. Só que a variável mensagem, ela só existe na área da função. Portanto, vai dar um erro se eu tentar rodar isso daqui. Entendeu? É assim que funciona. E bom, agora para finalizar, a gente vai fazer um exemplo prático mais completo, né? A gente vai criar então um programa que ele usa a função, certo? A gente vai fazer um programa que ele vai calcular a média de uma lista de números, ok? Então vamos lá. A gente vai definir então a função, calcular média, e a gente vai passar números, certo? Como que vai funcionar aqui? Vamos declarar, não, primeiro a gente declara a função. Então, soma, a gente vai declarar uma nova variável. Essa soma vai ser o resultado da somatória. Isso daqui é uma função já existente, tá? Ó, aqui, ó, quando você baixa aquele extensão aqui que eu falei nos primeiros vídeos, você tem essa visualização, basicamente como se fosse uma biblioteca para você ler sobre as funções e tudo mais. Então, ó, a gente vai usar aqui então, soma é igual a sum de números. Então vai ser uma somatória de todos os números, certo? Depois que a gente somar, a gente vai fazer uma nova variável chamada média.
que é o resultado dela vai ser igual à soma, que é o valor que a gente pegou antes, que é a soma de todos os números da lista, dividido pela length. Len seria, ele retorna a quantidade de números dentro de um container, certo? E o container aqui que a gente vai usar vai ser, no caso, uma lista. Então, ele vai somar, ele vai pegar a soma e vai dividir pelo tamanho, né, pela quantidade de números que tem na lista de números que a gente vai passar. E aí, a gente vai retornar a média, certo? Então, a função está feita aqui. Agora a gente vai para a parte das variáveis. Então, a gente vai criar uma variável chamada notas e a gente vai passar, vai colocar dentro dessa lista os valores aqui, 7, 8.5, 9 e 6, por exemplo. São 4 números, vou separar aqui nos espaços, 4 números diferentes, a gente tem float inteiro, e aí a gente vai dizer que a média é igual, que é uma nova variável, essa nova variável vai ser igual a, aí a gente chama a função, calcular média, passando as notas. Depois a gente só manda um print dizendo média das notas, dois pontos, vírgula, média. Então, isso daqui seria um programinha básico para calcular a média de uma lista de notas que a gente passou aqui, certo? Então vamos rodar. E a média que a gente conseguiu aqui nesse valor é de 7.625, certo? Então eu espero que tenha ficado bem entendido como é que funciona a função, os diferentes tipos de função que dá para se fazer, né? A gente tem as funções, então, retomando. Função normal, que é só uma função que executa um código. A gente tem daí a função com parâmetro, onde a gente passa um parâmetro para que seja, quando for chamar a função, você precisa passar o parâmetro dela. A gente tem as funções que retornam valores ou informações de acordo com aquilo que você fizer. E temos também aqui as de função com valor padrão, onde já no parâmetro a gente já determina um valor padrão para que possa ser chamada a função sem a necessidade de ter realmente um novo parâmetro, né? E a gente também tem agora a questão da função das funções onde os valores, né, onde as variáveis feitas dentro do parâmetro, do escopo da função só existem lá, né? Então a gente tem aqui as funções também cujas variáveis são feitas dentro da função e que elas só funcionam dentro da função, elas não funcionam fora do escopo da função, certo? E esse, afinal, só um programinha básico para calcular as médias, onde a gente meio que repassa a questão de chamar a função como um padrão, como um valor de uma variável e o retorno, certo? Isso foi um review rápido aí sobre a questão das funções em Python. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado dessa série de vídeos também. São bem rápidos, bem direto ao ponto, eu diria. E, de novo, né, só relembrando como eu falei em alguns vídeos, que essa série de vídeos é mais para você ter um gostinho do que é a programação, para ver se você vai gostar dessa área de programação, para ver se você está conseguindo compreender e se você pensa em entrar na área de tecnologia, né, na área de programação no geral. Então, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e eu vejo vocês uma próxima vez.